Oh glória, graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez e poder louvar o nome do Senhor neste momento oportuno que Deus nos concede. Mais um fôlego de vida, esperança da salvação, a convicção da vida eterna. Mais um dia o Senhor nos concedeu e aqui estamos debaixo da sua potente mão. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui debaixo da bênção de Deus, pela orientação dos nossos líderes, Bispo Samuel Ferreira e também nosso pastor local, Pastor Regivaldo Gonçalves. Que a bênção do Senhor esteja na vida da nossa liderança e nós continuemos fazendo a obra do Senhor em espírito e em verdade. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua família, por todos quantos puderem chegar e alcançar esta palavra, sejam abençoados por Deus. Esse é o objetivo desta palavra e desta ministração, abençoar a sua vida. Eu quero meditar numa palavra de Deus nesta noite e ela está no livro de Lucas, o evangelista Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, e o texto bíblico, ele é o verso do capítulo 10, o verso 17 e o verso 18. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nisso sujeitaram. E disse-lhe Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos a Ti, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Sua presença e podermos louvar o Teu nome. Senhor, neste momento nós queremos ministrar a Tua palavra, a Tua verdade, como ela é, sem maquiagem, límpida, transparente, Senhor. Aquilo que o Senhor propôs ao meu coração e fala comigo, Senhor, que eu estou vivendo isso, quero viver aquilo que prego e pregar aquilo que vivo. Me ajude, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Não deixe eu vacilar os meus pés, Senhor, nenhum dos meus irmãos. A todos quantos se achegarem, Senhor, a Ti, jamais vacile os seus pés, antes ande na orientação do Senhor, olhando sempre para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e certo da vitória lhe agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu queria contemplar, meditar com os irmãos acerca da criação, esses poucos minutos. Deus, Ele, em Gênesis capítulo de número 1, fala da sua criação, de que Ele criou. Deus é o Criador. Nós acreditamos na criação do universo. E lá nós podemos, pela frase que está relatada, nós podemos contemplar que no princípio criou Deus. Ele criou todas as coisas. E nós podemos levar a nossa mente e através dos estudos, da ciência, das revelações científicas que tem, nós encontramos a criação de tudo feita por Deus. A criação dos seres celestes, dos astros, das estrelas e de tudo que há no universo. A ciência diz que existem milhões e bilhões de estrelas, que existem vários sóis, e o universo ele é infinitamente gigantesco, e aos olhos humanos é difícil contemplar isso, mas nós podemos imaginar, e imaginando na nossa pequenez que somos, nós podemos contemplar quão grande é a grandeza do nosso Deus, o Criador de todas essas coisas. Tudo está no seu controle, tudo está no seu comando. Não há um asteroide que passa pelo espaço que não seja do conhecimento ou da ordem do nosso Deus. O nosso Deus, Ele ordena tudo. E a sua criação, nós vemos lá que através da sua criação, Ele cria a terra, e quando Ele vê, a terra está sem forma e vazia. Ali há um caos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há um caos terrestre, há uma escuridão, há umas coisas ainda desorganizadas, e Deus
vai organizar através do seu Espírito Santo. Mas para que ele vai organizar isso? Porque ele tem uma obra-prima para colocar naquele lugar. De toda a criação, de todo o universo que Deus formou, de todas as constelações que ele fez e que ele criou, ele tinha um plano de criar algo à sua imagem e à sua semelhança. E ele formou tudo, criou e foi criando as coisas, os seres luminosos, criou as plantações, criou a água, enfim, tudo ele formou. Agora, para que e por que tudo isso? Porque ele queria colocar lá algo especial, e o algo especial ele colocou, e chegou a oportunidade do seu dia de vir à terra também, o meu dia. Ele criou o homem, o primeiro homem, Adão, e colocou nessa terra, no 6º dia da criação. E nessa criação, onde ele coloca o homem na terra, ele coloca no jardim formado por ele, onde tinha tudo o que se podia desfrutar, mas também havia algo que ele fez de proibição, que aquilo não se deveria colocar a mão. Nós bem conhecemos e sabemos que Eva, induzida pela serpente, colocou a mão aonde não devia, pegou do fruto da qual a árvore não podia pegar. Enfim, chegando na serpente, nós bem sabemos que o pouco a Bíblia relata da criação desse ser satânico, também da sua queda, pouco se tem de relato bíblico, mas nós temos a certeza de uma coisa: a Bíblia relata no final, em Apocalipse, aonde vai ser o seu destino. Agora, meus irmãos, o porquê que Deus criou os céus e a terra, e criou tudo, e colocou eu e você ali? Porque ele precisava de um ser que o adorasse por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Deus, ele colocou o ser humano na terra, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o adorasse, para que viesse a adorá-lo e a buscar a sua presença. Todos os dias de tarde, Adão ia em certo lugar do jardim a encontrar-se com Deus. Deus, ele quer um encontro meu e você e teu com ele. Deus, ele quer que nos encontremos com ele, que nós estejamos com ele, que nós façamos aquilo que ele propõe para que nós façamos, como já foi dito num outro vídeo em que eu gravei, em uma outra mensagem que Deus nos deu e nós ministramos há poucos dias atrás. Deus nos fez para o adorar, e essa adoração, ela tem que ser em espírito e em verdade. E aí, o que acontece? Nesses últimos dias, nós temos visto a circunstância de problemas que nós estamos tendo por devido à falta de nos reunirmos a adorar o nosso Deus. Mas nós não estamos deixando de adorar, estamos adorando Ele na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família. Nós estamos adorando Ele mais do que quando ainda víamos a casa do Senhor, porque está sendo apertado o cerco, e esse cerco se apertou para que eu e você voltássemos lá no princípio, aonde Deus criou os céus e a terra e colocou um ser para adorar. O ser humano está na terra para adorar a Deus, para adorar o Redentor das nossas vidas. Nós estamos aqui para adorar o Deus da criação, o Deus que tudo fez, o Deus que tudo criou. E com o passar dos anos, com o passar dos séculos, com o passar dos tempos, nós, os seres humanos, se esquivamos de Deus, nos afastamos de Deus e deixamos de seguir ao propósito ao qual nós fomos feitos, ao qual Deus nos criou. Jesus dizendo no seu Evangelho, no capítulo 4, ele dizendo para aquela mulher, ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores nessa terra, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é em espírito e em verdade que eu e você devemos adorar esse nosso Deus, que nós devemos nos consertar neste momento de aflição em que estamos vivendo, separados da sociedade,
separado de ter o contato um com o outro, mas neste momento é momento de reflexão e de refletirmos naquilo ao qual Deus nos proporcionou. O que Ele nos proporcionou? Ele nos deu uma vida, Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos dá a esperança da salvação, Ele nos faz tudo, como Ele criou o universo todo, gigantesco. Olha o tamanho que é o nosso Deus. Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele criou tudo isso para que nós pudéssemos adorá-lo na beleza da sua santidade. E nós, vivendo esta situação em que estamos vivendo, nós vemos aqui esta palavra que Deus propôs ao meu coração, que os discípulos, que agora, quando Jesus vem para restabelecer esta comunhão que nós perdemos lá no Éden por causa do pecado, Ele vem como ser humano. Ele entra nessa terra como ser humano, e agora Ele vivendo nos seus dias, no seu princípio do seu ministério, Ele chama os discípulos e começa a elaborar o seu trabalho evangelístico. E nesse trabalho evangelístico chegou a esta ocasião em que Ele já tinha instruído os seus discípulos, e Ele mandou ir os discípulos de 2 em 2 a pregar acerca do seu reino, a falar acerca do seu reino. E nós ainda estamos falando no dia de hoje, ainda no dia de hoje ainda nós estamos falando do reino de Deus. É tua obrigação, é minha obrigação falar do reino de Deus. O primordial da nossa vida é falar do reino de Deus, é lá para onde nós vamos viver a eternidade. Não são apenas alguns dias, não é umas férias que nós vamos passar na eternidade, é uma eternidade. Isso aqui, essa vida que nós estamos tendo agora, é um presságio, é uma coisa simples. A Bíblia diz lá que é como a erva do campo, que de manhã ela está linda, maravilhosa, como o lírio do campo, e de tarde ela já se passou murcha. Assim também é a nossa vida aqui nessa terra. Mas a eternidade não, passa um dia, passa 1000 dias, passa 1000 anos e não vai acabar. É a eternidade, é lá que nós vamos estar, é lá que nós devemos estar com o Senhor. Mas para isso é preciso reconhecê-lo aqui nessa terra, é preciso atender para os seus comandos aqui nessa terra. O seu próprio Filho nos ensinou: Pai, venha a nós o teu reino aqui nessa terra, como é aí no céu. Então aqui nessa terra nós já temos que viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus, lá no reino de Deus tem obediência, lá no reino de Deus tem ordenância, tem ordem, é tudo organizado, é ordeiro. Lá no reino de Deus não tem desobediência. Os desobedientes foram precipitados para baixo: Lúcifer, Satanás e a terça parte dos anjos. Mas os demais, os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos estão lá. E a Bíblia diz lá no capítulo 6 de Isaías, que eles estão dizendo lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí ele diz: os céus e a terra estão cheios da sua glória. Oh, aleluia! Você é a glória resplandecente do nosso Deus aqui na terra. Nós somos a glória de Deus aqui nessa terra, porque Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos criou, Ele nos formou para que resplandecêssemos a sua glória aqui nessa terra. Então, nesse período, nesse intervalo de dias em que estamos vivendo sobre esse processo do coronavírus, nós estamos aprendendo muita coisa e temos que entender muitas coisas que nós abrimos mão e deixamos de lado. E então que nós aprendamos com isso. E o nosso Deus, através da vida de Jesus Cristo aqui, Ele manda os discípulos anunciar esse evangelho, anunciar esse reino de Deus, que vamos viver uma eternidade. E os discípulos ficaram maravilhados e falaram: olha, nós ficamos maravilhados, porque até os demônios se sujeitam a nós. E Jesus disse no verso 18: eu via Satanás como um raio a cair do céu. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Sabe o que quer dizer isso, igreja do Senhor? Satanás, a cada demônio que era expulso, caía por terra, Jesus estava vendo a derrota do nosso inimigo.
Ele estava vendo a derrota daquele que está precipitado para baixo. Ele está procurando tragar, ele está ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Então eu tenho que tapar as minhas brechas, eu tenho que fechar a minha vida com o Senhor, porque eu fechando a minha vida com o Senhor, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e buscam. Então, buscando o Senhor, temendo a Ele, respeitando as suas ordenanças e os seus limites, nós estaremos guardados com o Senhor, nós estaremos preservados com o Senhor, estaremos como a galinha cobre os seus pintainhos como as suas asas, diz o salmista, assim estaremos nós embaixo da potente mão de Deus, guardado ao seu tempo. E Deus Ele livra, Deus Ele abençoa, Deus dá o escape. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe antes com esta coisa, preocupe-se em buscar a presença de Deus, preocupe-se em estar com Deus, preocupe-se com o reino de Deus. É dele que nós temos que se preocupar, estar preparado para esse momento em que ele virá buscar o seu povo, anunciando o seu evangelho, porque Satanás já está derrotado. O nosso Redentor, que vive para todo sempre, ele está vivo, ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. Ele não terá mais derrota, não vai ser derrotado de forma alguma. Ele é o vencedor, ele é o conquistador, ele que garante a vitória. Ele é o Deus supremo, ele é o onipotente, ele é o onipresente, ele é o Deus criador. Lá na criação estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus te criou, meu irmão, Deus te criou, minha irmã, Deus te criou, ó família de Deus, Deus te formou. Você não é obra do acaso, não. Nós não somos obra do acaso, não. A Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamenta o filho, pode porventura uma mãe esquecer do filho, a mãe que amamenta? Porque a mãe que amamenta, logo quando dá hora da sua amamentação, o bebê, ele chora, e se a mamãe não estiver ouvindo, lá do seu seio sai o leite. Então uma mãe é difícil ela se esquecer, mas a Bíblia diz que todavia, se assim uma mãe se esquecer do filho, eu, Deus, todavia não me esquecerei de ti, eu tenho você cravado na palma das minhas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Isso não é obra do acaso, nós não somos obras do acaso. Deus nos fez para um propósito, e o propósito de Deus para a tua vida é ser adorador a Ele, é nós sermos adorador ao nosso Deus. A terra, o ser humano se esqueceu disso, a grande maioria se esqueceram disso, abandonaram a adoração ao nosso Deus, se deixaram levar pelas coisas desse mundo, e nós, igreja do Senhor, estávamos quase caminhando para isso. Deus nos trouxe um alerta, Deus nos traz um alerta com esse vírus, porque nós nos preocupávamos com as outras coisas, e se dessemos para nós ir à casa do Senhor, nós iríamos. Não, meu irmão, não, minha irmã, não, igreja do Senhor, nós temos que ir para a presença de Deus, nós temos que ir para a casa dele, agradecer a Ele. O dia tem 24 horas, nós podemos tirar um tempo da nossa vida e louvar a Ele. Ah, meu irmão, muitas vezes nós falamos que roubamos a Deus, porque não dizimamos e não ofertamos na casa do Senhor, mas eu quero te dar uma notícia, que muitas vezes eu e você, nós roubamos o Senhor no tempo dele. O tempo é para Ele, nós abrimos mão do tempo dele, aliás, pegamos o tempo dele e fazemos coisas para nós. Não, nós devemos dedicar o nosso tempo a Ele. O tempo, aliás, é dele. Quando Ele criou não existia tempo, por isso o escritor disse no princípio. Ele não tinha noção de tempo, então ele disse no princípio. Deus, Ele criou o tempo para que eu e você entendêssemos, mas para Deus é tudo patente aos seus olhos. O passado está patente nos seus olhos, agora o presente está patente, e o futuro tudo está presente aos olhos de Deus. Ele é o teu Criador, Ele te criou, Ele te formou, Ele nos fez para sermos adorador a Ele. Aonde você estiver, não deixe de adorá-lo. E quando findar o seu dia, agradeça a Deus pelo seu dia. Antes de iniciar o seu dia também,
agradeça ao Senhor pela noite que nós obtivemos e acordamos mais um dia. Aonde você tem a sua vida, o seu trabalho, não deixe de agradecer a Deus, não deixe de louvar o seu nome, agradeça a Ele por tudo. O sapato que você calça, as peças de roupa que você veste, a coberta que te cobre, o teto que te cobre, agradeça a Ele por tudo que Ele fez por você. Ele te amou primeiro, Ele te amou primeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A nossa vitória é em Cristo Jesus. Como ele disse aqui no versículo 18 do capítulo 10, eu via Satanás precipitado, caindo. Por quê? Porque era a vitória do povo. Os obreiros de Deus estavam fazendo a obra dele, e Satanás estava sendo derrotado. Então cada vez que ele era derrotado, ele era precipitado. Jesus via isso. Na minha e na tua vida Ele vê também quando nós nos levantamos e colocamos em prática aquilo que Ele nos quer que nós façamos. Ele vê o inimigo derrotado. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Eu quero orar pela sua vida. Aonde você estiver, curve a sua cabeça e receba a palavra de Deus na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus nós oramos neste momento. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai, de reflexão, de entendimento, Pai, da Tua palavra nesses últimos dias em que estamos vivendo nessa situação. Pai, muito grande tem sido o aprendizado. Que nós saibamos, Senhor, viver o Teu reino e a Tua justiça. Que nós saibamos andar na orientação do Teu Espírito Santo. Senhor, não há nada, Senhor, que não seja revelado a nós pelo Teu Espírito Santo. Nós bem sabemos que Ele nos conduz a caminhos retos e verdadeiros. Pai, eu te agradeço a Ti, pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela vida desta família. Eu quero abençoá-lo, Senhor, onde alcançar, Senhor, a extensão desta minha voz. Eu profetizo, Senhor, a libertação familiar. Eu profetizo, Senhor, a cura, Senhor, das vidas espirituais. Eu profetizo, Senhor, Santo de Israel, a transformação de coração de pedra em coração de carne. O Senhor renovando as vidas, Senhor, em espírito e em verdade. Enche da Tua graça, Senhor, enche do Teu poder. Fala com essas pessoas, meu Pai. Fala em cada coração. Senhor, abençoa também o nosso país. Abençoa, Senhor, esta nação que se curvou nesse dia de hoje, Pai, clamando a Tua presença, Senhor, para que cesse este mal. Senhor, em o nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito do mal, caia por terra em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado em cada vida, em cada família, e que o nosso país, Senhor, seja um marco, Senhor, para a vida do mundo, Senhor, em o nome poderoso de Jesus. Nós te louvamos e certo da vitória te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Estenda a sua mão onde você estiver. Que a bênção do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus esteja sobre cada uma das vossas vidas. É o meu clamor, é o meu pedido, e eu te abençoo em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Ó glória.